Hoje a gente está recebendo ela de novo, só que agora não na nossa Rádio Cidade, onde você pode nos ouvir toda sexta-feira, das 9 às 10, no nosso programa Fala Comigo, mas ela hoje está aqui com a gente no nosso podcast, para que a gente possa falar um pouquinho sobre finança, estratégia para ganhar dinheiro, onde que a gente está errando. Aproveitando enquanto a gente estava aqui em off, eu já fiz uma consultoria, ganhei dinheiro para economizar nos honorários, mas ela é a Franciele Santos, ela é especialista em finanças e estratégia, ela já esteve com a gente lá no programa de rádio, vai falar um pouquinho sobre a sua vida real, suas escolhas, mentalidades, o que acertou, o que errou, o que ninguém conta sobre ganhar dinheiro. E dinheiro com inteligência, né? Porque realmente muita gente nem pensa nisso. Mas se apresenta aqui, para quem não te conhece, quem é a Franciele Santos? Olá, meu nome é Franciele Santos, eu tenho 28 anos e eu sou consultora financeira. Então eu ajudo tanto os casais e empresários a organizar o financeiro. Então eu atuo mais de 2 anos como consultora financeira e hoje eu vou explicar aqui como você vai começar a se organizar nesse ano de 2026. Todo começo do ano é aquela promessa, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou guardar o dinheiro, vou emagrecer, vou para academia, tem toda essa história que vem sempre com o dia 31, quando estoura shampoo. Mas na verdade isso muitas vezes não acontece. A gente está vivendo um momento onde grande parte dos brasileiros estão endividados. Onde está o erro? O erro está na falta de organização financeira. Mas Fran, como que eu vou saber me organizar? É você entendendo quais são suas crenças e limitações para você, de certa forma, saber lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro ele nada mais é do que emoção. Se você está feliz, você compra. Se você está triste, você compra. Então você vai descontando a sua emoção com o dinheiro que você tem. Aí você compromete o seu, quando você vê no seu cartão de crédito ou no final do mês, você vê no negativo. E aí você traz uma sensação do ruim do dinheiro, que você precisa trabalhar para você pagar contas. E aí o que acontece? Você paga as contas, mas você não destina para o que realmente é importante para você. Quando você fala desse ruim do trabalhar, existe isso bem cravado nas nossas gerações após geração, que o trabalho seria algo ruim. Ganhar dinheiro é algo ruim. Onde, inclusive hoje, eu ouvindo o podcast durante a academia, a pessoa falando sobre essa questão da taxação dos super ricos e tudo mais, e que ele não vê com bons olhos isso, porque consequentemente isso vai gerar desemprego e quem vai sofrer mais lá na ponta é o mais pobre. E nisso, na verdade, muitas vezes acaba passando pela educação. Quando se fala muito em educação financeira, educação e tal, lidar com dinheiro, onde os pais não falam sobre dinheiro. Eu pego por mim mesmo, meu pai, a gente conversava quando ele estava no jornal, meu problema é dinheiro, você sabe, meu problema é dinheiro. E aí nunca teve realmente uma conversação de tipo, ó filho, eu pago isso de água, eu pago isso de luz, eu pago isso de aluguel, nós gastamos isso com combustível, nós vamos guardar isso para a viagem. Aonde que o seu trabalho pode ajudar essas famílias a entenderem que o dinheiro não é algo ruim? Quebrando o ciclo. Por quê? Vai passando de geração em geração. Então, o que nós aprendemos na escola, com os nossos pais, com os professores, com os avós, enfim, é um ciclo. Então, eles aprenderam com base na realidade que eles tinham do passado. Só como nós vamos quebrar esse ciclo? Tem muitas informações hoje em dia, tem muito conhecimento, mas a gente precisa encarar a realidade. Entender que as crianças precisam entender sobre o dinheiro, a importância e que por trás desse dinheiro existe um esforço, um sacrifício, que o dinheiro não é fácil. Então, o que acontece? Eu fui criada com meus avós. O meu avô, não sei se você conheceu, o seu Pedro da banquinha, lá perto do Leiliane, o seu Pedro.
Meu avô. Então ele, quando eu era criança. Foi criado ali. Aham. Então, quando eu era criança, eu levava a marmita para ele trabalhava durante o almoço e ele era empreendedor. Já a contrapartida, eu tinha a minha mãe, que ela sempre pegava dinheiro e ela gastava. Desculpa, mãe, falar sobre você. Mas aí eu via sobre aquela realidade que minha mãe trabalhava, mas no mesmo dia ela já não tinha mais aquele dinheiro. E o meu avô, ele dava moedinha, 50 centavos para ir lá no antigo Leiliane comprar. O mercado seu Orlando, Luceiro, da Dona Dora. Gente, como que é, né? A época era muito boa, né? Era muito gostosa essa nostalgia. E aí, quando eu fiz 17, 18 anos, eu queria ter meu dinheiro, né? Então, eu sempre trabalhei como babá pra ter meu dinheirinho. Meus avós, que eu morava com eles na época, eles não queriam, porque eles queriam que eu estudasse. Mas eu sabia que eu tinha que trabalhar pra me ter meu dinheiro, que eu não queria ficar refém. E aí foi nisso que eu tomei uma decisão. Qual caminho eu quero seguir? Do meu avô ou da minha mãe? Só que nem todo mundo tem essa consciência desde novo para entender qual caminho quer seguir. E aí o que acontece? Vai ser no ciclo. Então, se você tem pais que gastam muito dinheiro, ou você pode pegar o mesmo ciclo, o mesmo comportamento, ou você pode fazer o oposto. Só o que acontece? A maioria segue o mesmo comportamento. E aí vem de geração em geração. Isso reflete até nos filhos, né? Eu pego um exemplo nos meus 2 filhos, o casal. A Sofia, ela é mais gastadeira. O Enzo já não. Ele não sai comprando. Por exemplo, a gente teve agora esse final de semana, a gente foi a Ponta Porã e demos R$40 para cada um. A Sofia, na primeira banquinha que ela encontrou lá um copo da Stanley, que ela já tem 3. Ah, mas esse aqui é diferente do que eu tenho, pai. Eu quero esse. Eu falei, ó, o dinheiro é seu. A escolha é sua. Você que vai. Aí comprou 2 bancas pra frente, ela achou um copo diferente, mais bonito. Aí ela ficou agoniada, porque daí ela já tinha gastado dinheiro. Agora o Enzo já não. O Enzo ele comprou, tinha R$40, comprou 35 e guardou 5. Então, assim, você vê esse lado diferente de um para o outro. E são da mesma família. São irmãos. E vê o reflexo de como os pais administram o dinheiro. Como explicar isso? É exatamente o que eu havia dito. Ele já tem uma certa maturidade e até personalidade para identificar o valor do dinheiro. Ela já é mais o quê? Da emoção, eu quero aquilo é importante pra mim. Então o que acontece? Eu tenho outros irmãos, eles seguiram o caminho da minha mãe e eu segui o oposto. Então assim, de certa forma, né, ele tem mais, ele é mais racional que ela e ele já consegue entender o valor do dinheiro. Por quê? Porque ele tem outra personalidade e porque ele também já entendeu o jogo. Mesmo que ele não fale nada pra vocês, mas ele já sabe o valor do dinheiro. E é impressionante, ó. Gerson, eu levei o Enzo pro Beto Carreiro e assim, ó, ele chegou lá com dinheiro guardado. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, pai, eu tenho dinheiro e tal. Ele realmente, agora a Sofia tinha a mesma quantidade para guardar e simplesmente gastava. Você teve algum momento da sua vida que você passou dificuldade financeira que te marcou e que fez com que você realmente quisesse se aprofundar nisso, nessa estratégia? Como que foi você entrar nessa consultoria que você faz hoje para casais, para empresários? Como que surgiu esse início? Da onde veio essa ideia? Você contou a história, você via seu avô e via sua mãe. Mas aonde, em que momento isso despertou na Franciele esse desejo de ser uma estrategista financeira? Tudo começou em conversando com meu amigo. Ele na época tinha 19, se eu não me engano eu tinha 22. Eu já estava construindo a minha casa, eu já tinha uma casa, um carro, meu marido tinha uma moto, eu tinha dinheiro guardado. Então ele perguntou-se pra mim, Fran, como que você se organiza financeiramente? Isso foi lá em 2021. Com 22 anos eu já estava criando patrimônio.
E eu falei assim, eu tenho meus objetivos e eu guardo dinheiro. Aí ele perguntou, você me ajuda? E o que acontece? Eu sempre fui muito fechada em sentido de amizades, então eu nunca fui de sair pra festar, nunca fui em muitos lugares, então eu sempre tinha meu ciclo e pra mim parecia que era normal, todo mundo sabia guardar dinheiro. E quando ele fez essa pergunta, eu falei, poxa, então nem todo mundo sabe se organizar. Só que antes dele fazer essa pergunta, eu já tava pensando, eu quero empreender, mas no que eu vou empreender? No que eu sou boa? E quando ele fez essa pergunta, acendeu uma luz na minha cabeça. É isso que eu quero fazer. Então eu nunca passei dificuldade, eu nunca paguei uma conta atrasada, eu sempre busquei guardar dinheiro. Mas eu sabia que eu não precisaria ter uma história ruim com dinheiro para ensinar outras pessoas. E sim é com base na minha realidade. Então, com 22 anos já construindo um patrimônio, era muito, porque nem todo mundo pensava nisso. E aí eu comecei com ele, quem foi a minha primeira cliente? A Lenir. Dona A Lenir Lenir. foi a minha primeira cliente. Mas na época que eu comecei a fazer com ela, era um teste, era tudo novo pra mim. Comecei com o que eu tinha, testei com ela, eu vi que eu precisava me aprofundar mais, que não bastava somente a minha realidade, eu precisava buscar um método, maior conhecimento, e aí eu comecei a estudar. E aí depois eu fui começando a divulgar, conciliava com o meu antigo trabalho, e aí chegou um momento que eu já estava decidida. Em dezembro de 2022 eu tinha conversado com meu marido, olha, em dezembro eu quero focar 100% na consultoria. E ele falou, tá bom. Só que chegou em junho, eu já tive tanta procura que eu falei, é o momento. E por nós já termos uma reserva financeira e ele também trabalhava, né, na época no mesmo serviço que eu. E aí a gente ter a união, saber quais são as despesas da casa, eu acelerei o processo. E foi a melhor coisa que eu fiz. E se acelerar o processo, esse controle economicamente, chega um momento assim de repente, porque muita gente escuta a gente falar assim, mas nós temos que economizar. E esse economizar às vezes vai deixar de viver. Entendeu? Aí vem aquela história, o cara tá trocando de carro, mas não sabe quantas pizzas ele deixou de comer para trocar de carro. Como que é lidar isso? Emoção com razão para haver sentido nessa questão das finanças. Sim. Nesse caso, tem que ter um objetivo. E entre o casal tem que estar alinhado. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o nosso objetivo? O que você quer? Muitas vezes, para o outro lado entender do casal, vai ter que o quê? Colocar o objetivo do outro na frente para ele entender. Aí o que acontece? Tem que ser emoção, mas tem que ser razão também. Então, se eu quero um carro novo e o meu marido não quer, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o objetivo dele na frente pra gente alcançar e aí ele vê o valor daquilo. E aí todos os meses a gente vai guardar. E aí o que acontece? Sim, vai ter que ter um momento que vai ter que dar prioridade. Não tem como ter os dois. Ou você vive o hoje ou você planeja o futuro. Foi assim que eu construí a minha casa. Então eu tive que abrir mão de final de semana, comer pizza, ir no salão de beleza, para ter o meu objetivo maior. E eu não me arrependo nisso. Então hoje em dia, todas as pessoas que abrem mão de algo, ela não se arrepende. Ela entende que aquilo foi fundamental, foi um acelerador. Em que momento começa essa relação com o dinheiro? Porque antes muita gente pensa, começa quando eu abro minha primeira conta no banco. Mas não é isso. Em que momento começa essa relação com o dinheiro? Em que fase da nossa vida? Quando é criança. Então, quando é criança, a gente tem que dar um mínimo. Igual, eu tenho um casal de criança que tem um filho. E toda semana dá R$2 para ele limpar o quintal. E esses R$2 vai guardando no potinho. E pergunta se ele quer gastar. Ele quer juntar para ele fazer uma viagem. Então tem que colocar o quê? Um objetivo para a criança, mas também tem que dar o significado do dinheiro. Pai, olha, ouvindo isso aqui, eu vi o Enzo. A gente comprou umas varinhas de pescar em Ponta Porã, né?
Aí na hora de pagar eu falei assim, eu vou pagar com o seu dinheiro. Ele falou, não, eu não quero comprar varinha de pescar. Você compra com o seu dinheiro. Aí na hora que foi para comprar com o dinheiro dele, ele falou assim, mas é caro um Hot Wheels de R$10, hein, pai? É demais de caro. Eu falei, agora é caro porque não é seu dinheiro. Mas como que você construiu essa autoridade, certo? Essa referência nessa área de finanças e de estratégia, para que pudesse hoje a gente, não sei se você pode dividir quem são os seus clientes, tem essa questão de ética, mas você me comentou alguns, e são pessoas realmente que nos chamam a atenção porque vêm numa crescente como empreendedores, como pessoas, e que realmente eu vejo, olhando de fora, uma realidade totalmente diferente aí de outros empresários que hoje, mesmo com dificuldades e tudo mais, estão entendendo o novo mercado que a gente está vivendo hoje. Bom, foi uma construção, né? Então, assim, o que eu sempre prezei, o resultado. Então, assim, pra mim o dinheiro ele é importante? Mas ele só é importante se eu tenho resultado. Por quê? Vai vir mais clientes se eu tiver resultado. Então, assim, no primeiro mês de consultoria, eles já verem uma redução gigantesca no orçamento. Então, assim, o que acontece? Muitos dos meus clientes vêm tanto pelo Instagram, mas também vêm pelo boca a boca. Porque, a Fran, ela fez isso, a Fran é muito boa. Não querendo me gabar, mas é o que falam. E é o que eu prezo por isso. Eu quero ser lembrada dessa forma. Então, algum dos clientes que eu tenho aqui em Maracaju, que eu estou trabalhando atualmente, é o Instituto Brincar, que vai expandir, agora vai ter uma academia. Então, assim, eu faço toda a parte da consultoria financeira lá, treino as meninas também. Por quê? Porque quem fala de dinheiro tem que ter posicionamento, tem que saber falar e ser vista. Então, eu também estou treinando isso. A Gol de Cereais também, do Álvaro Lanza. Eu dou consultoria para a financeira dele, para ela o quê? Saber como que funciona o financeiro da empresa e também como ela vai usar isso na vida dela, porque a nossa vida pessoal é reflexo da onde a gente trabalha, do que nós temos. Também tem a da Cândida, que agora ela vai abrir o Cérebro Brincante, então a gente está fazendo toda a parte da organização financeira. Ela já tem definido o Prolabore dela, do quanto ela tem que tirar por mês. Tem os meninos do Bistrô, do Empório, que nós já estamos... Falando nisso, toda essa turma que ela falou, eu quero convidar para vir participar com a gente, tanto no programa de rádio, como no podcast. Eles vão adorar, tenho certeza. Cândida, a Josane, a turma lá do Brincar, então... Falando nisso, quando a gente fala de dinheiro, vem sempre um preceito, às vezes, cristão. Certo? Que a gente tem que saber dosar que dinheiro não é prioridade. Entendeu? E tanto é que a própria Bíblia traz isso. Entendeu? Que você não pode adorar outros deuses e em determinado momento Cristo usa o dinheiro como um Deus. E hoje a gente vê a sociedade, de modo geral, dando prioridade realmente para isso. Onde eu quero o melhor iPhone, eu quero o melhor carro, e às vezes, de repente, não tem nem o que comer. Como que está tendo essa... Como que eu consigo achar esse meio termo para mim não me corromper, às vezes, como cristão, e não ter o dinheiro como um pecado em si? Não sei se eu consegui compreender, se você conseguiu compreender a pergunta que eu quero, mas na realidade assim, o dinheiro por si só, você trabalhando de forma honesta, buscando alternativa para buscar realizar sonhos, show. Exatamente. Bom, sabendo dos princípios, igual você disse, tem que saber muito bem para você não se deixar levar. Porque acontece, meu vizinho tá com um carro novo, como que ele conseguiu aquilo? Droga. Exatamente. Isso as pessoas... se não for político, né? Exatamente. Aí o que acontece, as pessoas trazem coisa ruim sobre o dinheiro daquela pessoa que conquistou aquilo. Aí o que acontece? Eu quero um carro daquele. Aí coloca os desejos, a ambição, né, em cima de um bem maior, que é o quê? A palavra de Deus. E o que acontece? Acaba se deixando por levar, por quê? Porque quer mostrar um status que não condiz.
Não significa que está errado, mas você não está fazendo isso para agradar você, em olhar o carro e falar, é isso que eu sempre quis, que eu sonhei. Você está fazendo isso pensando nos outros. E isso é um pecado muito grande. Sim. E eu vejo assim, um cara que norteia muito bem isso é o Thiago Brunet, né? Com vários livros falando sobre... Eu estive participando de uma imersão com ele, onde ele traz os princípios bíblicos também para você fazer essa junção com o trabalho, com ganhar dinheiro de forma honesta. Você traz dentro do seu trabalho que você tem que trabalhar melhor e não mais. O que significa isso na prática? Porque normalmente, eu quero ganhar mais, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que arrumar um outro emprego, vou ter que buscar mais. Eu conheço pessoas que trabalham, conheço uma menina que trabalha numa sorveteria e durante o dia ela trabalha numa padaria. Então, de manhã na padaria, à tarde para a noite na sorveteria. Normalmente se sempre faz essa ligação. Para mim ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. E você busca uma outra maneira nessa discussão. Exatamente. Pegando o exemplo dessa menina que trabalha em 2 turnos, né? O que está faltando nela? Primeira coisa, direção. No sentido que, se eu estou trabalhando de uma forma operacional que não está levando no meu objetivo que eu quero. Por quê? Uma pessoa que trabalha assim, ela está com falta do quê? De clareza. O que ela quer crescer? O que ela quer de profissão? Talvez ela está trabalhando isso para suprir alguma falha que ela teve, né? Ou também carregando pessoas, que é o quê? Eu preciso trabalhar mais para sustentar tais pessoas, né? É o que acontece muito. Aí acaba trabalhando muito e acaba distanciando de quais são os objetivos. Nesse caso, falta o quê? Conhecimento, entender que, poxa, se eu cheguei até aqui, eu tenho que ir para o próximo passo. Não significa que vai ser fácil, significa que sim, você vai ter que trabalhar muito. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, elas trabalham no final de semana, elas trabalham de madrugada, elas dormem pouco, mas elas não postam isso. Por quê? Porque não é isso que elas querem mostrar. Elas querem mostrar a melhor parte e tá tudo bem quanto a isso. Não é um problema, né? Igual você trabalha muito, né? Muito, e as pessoas não têm dimensão nisso e acham que acaba se tornando fácil. Então, nesse caso, a pessoa tem que buscar qual é o próximo passo, qual carreira eu quero seguir e, consequentemente, trabalhando nisso com o propósito, com o tempo vai ganhar mais. E aí, como que vai ganhar mais? O objetivo é que lucra mais com menos esforço. Pegando um exemplo... Até porque conhecimento gera valor. Exatamente. A partir do momento que você tem mais conhecimento, você agrega mais valor, consequentemente, se o seu patrão não está reconhecendo isso, com certeza a concorrência vai reconhecer. Exatamente. Aí falta o quê? O conhecimento e a direção. Então, assim, é uma crença também do passado que você precisa trabalhar muito para você ter dinheiro. Não, você precisa trabalhar de forma inteligente, usando a sua mente, o que você sabe, o que você vai aprender para você ganhar mais. Teve algum momento que você teve algum erro financeiro? Algum erro financeiro? Que você cometeu, algum erro de estratégia e que ele te ensinou? É porque assim, não foi um erro grande, mas eu lembro que era a mentalidade da época que eu tinha. Hoje eu sei que eu poderia ter feito o inverso. Diferente. Então o que acontece? Quando eu construí minha casa, eu peguei um financiamento, só que era só para casa. Aí o que acontece? A casa tava lá pronta há uns 2, 3 anos e eu e meu marido juntando dinheiro para finalizar a parte externa. 2, 3 anos. É muito tempo. E lá tava fechado. Pensando hoje, na minha realidade, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter o quê? Ter feito uma opção mais facilitada, talvez eu ter pego um empréstimo, ou talvez ter trabalhado mais, de forma mais inteligente, para mim conseguir adiantar a mudar para minha casa. Porque assim, pensa, 2, 3 anos você juntando dinheiro para finalizar sua casa, e é o que acontece com a maioria. Então, buscar ganhar mais para acelerar e não depender do quanto ganha atualmente.
Você fala que você não vende conhecimento, mas você vende transformação. Como que veio esse momento que você percebeu isso? O momento que eu percebi isso, deixa eu ver, o momento que eu percebi isso foi quando eu recebi um áudio da minha cliente. Foi bem no início que ela não é daqui, ela é de Rio Brilhante, a Taína. Hoje ela tem uma clínica grande, linda, o sonho dela. E aí o que acontece? Quando ela me procurou em 2023, foi para o marido dela. E eles estavam no primeiro e segundo mês juntos. E o que acontece? Ela entrou nesse momento, chamou ele para se organizar, porque ela estava com receio de como seria, porque era tudo novo, um casamento. E aí, no primeiro mês, ela falou pra mim: Fran, eu não aguento ficar sem comprar minhas blusinhas, é minha felicidade. Só que aí, no decorrer dos meses, ela viu que aquilo lá não era importante pra ela. E aí, ela me agradeceu, mas não pelo que eu fiz, mas por ela entender que ela não precisava aquilo, porque o guarda-roupa dela era cheio de roupa e ela sempre comprava. Ou seja, trabalhava, atendia até a noite e passava na frente de uma loja, ela gastava aquele dinheiro. Tomara que a Toda Linda não escute isso lá, porque... Mas você falou de casal. Imagina assim, um casal onde vem um homem de uma realidade e uma mulher de outra. Onde a mulher normalmente sempre tem esse cuidado maior com o dinheiro. Sim. Ainda mais quando é mãe, porque daí ela já pensa às vezes no que vai faltar pro filho e tudo mais, e o homem já não, é mais de emoção, no ha-ha-ha. E também acontece os inversos. Como que pode achar uma junção num casamento como esse na busca de melhorar a questão financeira? Primeiro tem que selecionar, né? Então, assim, quando conhece, tá no namoro, já tem que falar sobre dinheiro, né? Pra não levar para o casamento, pra não ser aquela surpresa e aquela frustração e brigas, né? Então, analisando desde o início, compartilhando quanto recebe, quais são os planos, isso é fundamental para ter um casamento estável. Mas vamos supor que não falou isso no namoro e fala no casamento. No casamento, querendo ou não, se torna uma briga. Por quê? Porque o dinheiro é o peso da relação. E aí o que acontece? Um dos dois tem que procurar ajuda. E a grande maioria do percentual de divórcios envolve por conta da questão financeira. Exato. O maior índice. O maior índice não é por traição, por adultério, é por falta de dinheiro. Exato. Em que momento o casal, aí agora a gente falando aí para esses jovens que ficam naquela assim, desliga você, não, agora é você, não, olha a lua e tal. Em que momento eles têm que sentar e entender a realidade que tem que falar sobre dinheiro? O quanto antes. Não pode deixar explodir, porque normalmente procura ajuda quando está com muitas contas em atraso, cartão de crédito parcelado em 3, 4 vezes aquela fatura. E aí o que acontece? Pense em trocar de carro sabendo que a condição não está boa. E é o que mais acontece também. Então, nesse caso, a pessoa tem que o quê? Tomar realidade, entender que você nasceu para viver uma vida de abundância. É o que fala na Bíblia, né? E aí o que acontece? Se você pensa em só trabalhar e deixar de pagar as suas obrigações e principalmente deixar os seus sonhos de lado, você vai viver no ciclo vicioso do dinheiro. Sendo que o dinheiro, ele tem que ser algo positivo. Quando você fala, você tem que pensar: nossa, eu vou guardar para isso, vou conquistar aquilo. Não que eu vou pagar uma conta, um cartão de crédito que está atrasado. Levando em exemplo, tem conta atrasada sua. Qual é o sentimento que você traz do dinheiro? De frustração. Frustração. De tipo, como que eu vou fazer agora para resolver esse problema? E aí, para não deixar meus filhos sofrerem, minha esposa sofrer, minha casa, entendeu? Tentar de alguma maneira achar uma solução. E às vezes essa emoção faz com que a gente não tome as melhores decisões. Exatamente. E o que acontece? Isso afeta no seu trabalho, porque você fica preocupado, afeta a sua relação com seus filhos. Mesmo você não falando, eles sentem algo diferente. A sua esposa também. Então, assim,
não influencia somente você, influencia Então, ao seu redor. E aí, como você vai pensar de forma racional se você está agindo pela emoção por conta da preocupação? por que que tantas pessoas trabalham muito, e muito mesmo assim não conseguem prosperar financeiramente? Por quê? Bom, por conta da criação. Infelizmente é o seu fator fundamental. Não tem como. Tem que quebrar esse ciclo para as próximas gerações prosperarem. Então, você tem que ser o exemplo para os seus filhos. E tem jeito, porque existe aquele ditado, pau que nasce torto não desentorta mais. Mas consegue. Consegue. Dá mais trabalho, mas consegue. Casos e casos. Eu acredito que a parte de organizar é a parte mais fácil. A parte que dificulta é a questão do hábito da pessoa. É ela programar a mente e ela entender que ela precisa daquilo. E aí onde envolve esse detalhe que você falou, que é uma das coisas que eu mudei para com os meus filhos. Eu vou trabalhar para a gente realizar sonhos, filhos. Papai tem que trabalhar, tá indo para Brasília, vou ficar uma semana fora, mas é porque daqui a pouco a gente vai viajar para praia, para descansar, ter momento junto e tudo mais, para realizar sonhos. Então assim, você acaba trazendo com que o trabalho não seja aquele negócio que gera fardo, que gera peso, e que possa ser realmente essa questão da realização de sonhos, né? Exatamente. Até mesmo quando você fala que você vai trabalhar, vou para Brasília, porque eu vou lá para buscar mais recursos para ajudar outras criancinhas, que eles não têm o que você tem. Ajudar mais famílias. Então assim, o papai está abrindo mão de estar com vocês para estar ajudando outras crianças e famílias. E aí eles vão falar, poxa, meu pai é um herói. Olha o que meu pai está fazendo, deixando eu, a mamãe, para ir lá trabalhar e trazer recursos para a nossa cidade. Então assim, você vai ser o herói deles, por quê? Porque você vai mostrar que você é. Porque se você fala que você só vai, exemplo, vai para Brasília, vai trabalhar, meu pai vai trabalhar e vai voltar e eu sei que a gente vai viajar, né? Então assim, eles vão ter uma sensação gostosa, eles vão te admirar ainda mais, porque mesmo que é coisa dos bastidores, tem que falar o seu propósito. Eu tive um exemplo, tem uns 10 dias atrás, se não, ou menos, onde eu levei o Enzo para trabalhar comigo. Ele ficou comigo atendendo no gabinete e eu atendi uma senhora, uma funcionária pública, que ela estava exausta pelo setor e pedindo de alguma forma para que ela mudasse de setor e pedindo minha ajuda para tentar conversar com a Secretaria de Administração. E aí eu cheguei em casa e a senhora estava emotiva, toda, e aí você falando dessa importância da gente também conversar sobre isso com os filhos. Aí eu cheguei em casa e perguntei para o meu filho, eu dei um bloquinho, uma caneta para ele e falei, anota tudo que essa senhora vai falar com o papai para a gente depois achar um jeito de ajudar ela, tá, filho? Beleza. Aí eu olhei, ele desenhou ela, tal, e aí eu perguntei para ele à noite, o que você achou de trabalhar com o papai? Gostei, pai, gostei. E aquela senhora que chorou no gabinete do papai, o que você achou? Eu achei que ela estava presa, pai. Foi a resposta que ele me deu. Então você vê o sentimento que ele teve de ver aquela senhora que estava chorando emocionalmente porque ela estava exausta por conta dessa questão do trabalho, onde a gente vê essa questão da ansiedade, depressão tomando conta aí. E isso acaba refletindo também no lado financeiro. Em que momento eu tenho que procurar ajuda? Em que momento eu tenho que ver que de repente aquele trabalho que eu estou ali não está me dando prazer para realizar esses sonhos? Porque nem tudo é o ganhar mais. Entendeu? Porque existe esse equilíbrio que a gente tem que ter. Então, nesse sentido, é essa pergunta que eu faço para você. Em que momento eu tenho que ver o equilíbrio do dinheiro e a paz de espírito para mim realmente conseguir realizar sonhos, mesmo que não sejam sonhos grandiosos,
mas uma qualidade de vida melhor, Isso. né? Um serviço mais tranquilo. Nesse caso, a pessoa precisa de uma segurança. Como que ela vai ter segurança? É criando uma reserva financeira. A melhor terapia é você ter dinheiro guardado. Essa é a melhor terapia. Por quê? Porque diminui ansiedade, depressão, nervosismo, frustrações e até mesmo tristeza. Então, isso tudo você guardando dinheiro, você começa a construir. Mas, Fran, eu não consigo ter uma reserva de 5 mil no mínimo. Começa guardando, começa de 10, guarda 20. Aí você vai ver e fala assim, nossa, eu tô gostando, então vou guardar mais, vou guardar 200. Por quê? Porque esses 200 que ela guardou, ela teve que diminuir de algum lugar. E foi aonde? Algum gasto que não era necessário para ela. Então, de certa forma, essa pessoa vai criando consciência do que é importante ou não. Por quê? Porque ela disse não para outra coisa que não era necessária para dizer sim a algo muito maior. E quando a pessoa tem uma reserva financeira, ela tem poder de escolha. Então, ela sabe o momento dela sair, de buscar outro emprego, de começar a empreender. E é isso que falta nas pessoas, elas se apegam com o que ela tem no momento e não no novo que ela vai construir. E aí fica nesse ciclo, trabalhando infeliz, aí fica triste em casa, porque não tem como você separar 100% o trabalho da sua casa. E aí a pessoa vive no automático, ela se conforma com aquilo. Então, por isso que o dinheiro, a organização financeira é o fator principal para a pessoa também estar feliz. Porque uma pessoa com dinheiro, a pessoa tem mais produtividade. Vender muito e lucrar pouco é o mais comum hoje nesse ramo dos nossos empreendedores? Sim, um caso é dos meus clientes que iniciaram em dezembro. Eles vendem produtos e eles faturaram em torno de 130 mil por mês. O lucro no final do mês é 1.746. O lucro. E aí, a conta não fecha, né? Olha a vida de empresário. Aí o que acontece? Esse mês de janeiro, que é o mês mais parado, eles faturaram em torno de 80 mil. Sabe quanto foi o lucro? 5.800 e pouco. Ou seja, faturaram mais e lucraram mais. Por quê? Porque eles organizaram as Não, finanças. na verdade eles venderam menos e lucraram mais. Isso, exatamente. Eles venderam menos e lucraram mais. Porque eles organizaram as finanças, tanto pessoais quanto da empresa, a compra de insumos. Então, assim, redução de gasto, trocar os gastos de uma forma mais inteligente. Ter mais uma fonte de renda é necessidade ou é uma estratégia? É uma estratégia. Porque você não pode depender da sua única caixinha de receita. Porque pode ser que chegue um momento que isso seca. E aí, você vai ter que começar algo novo a pensar? Então, é melhor que você conciliar. Enquanto eu estou fazendo isso, vou trazendo mais fonte de rendas, caixinhas que ainda não andam sozinha, mas que eu vou alimentando e conforme vai indo, ela se torna outra fonte de renda. Olhando para o lado financeiro, qual que é o maior mito que tem nessa questão e o que mais você escuta sobre isso? O dinheiro é a raiz de todo mal. Falam muito, eu vi muito na minha infância, que quanto mais dinheiro você tem, você é soberbo. E de certa forma isso está ainda muito fixo, por quê? Porque as pessoas que não conseguem se organizar, elas têm esse mito e elas acham que aquele empresário, aquela pessoa que tem dinheiro, ela é soberba. Mas na verdade ela mudou a mentalidade e ela não anda mais com as pessoas que eram do ciclo anterior. Vai mudando. Vai mudando, então conforme vai mudando o faturamento, quanto ganha, quanto mais tem dinheiro, vai mudando também os ciclos. E isso acaba acarretando das próprias amizades em si, né? A partir do momento que você começa a tomar novas escolhas para sua vida, certamente aquele companheiro que você tomava cerveja todo final de semana se ele não tomar a mesma decisão que você, simplesmente você não vai mais servir para ele e consequentemente ele não vai mais te procurar. Exato. E isso é natural. É natural. Mas da mesma maneira a gente vê muita gente rica. Maracaju tem esse detalhe de gente muito rica, milionária e tudo mais, e de várias maneiras e personalidades, onde tem muitos que não confiam em outras pessoas
de chegar ao ponto de não conseguirem ter um relacionamento afetivo, entendeu? Porque não confio de tal maneira, porque, tá comigo por causa do dinheiro. Como que eu consigo achar um meio termo disso? E existem pessoas, né, não tá anula quanto a isso, e realmente é a questão do caráter da pessoa, né? Tem pessoas que quanto mais dinheiro tem, vai se afastando, vai se tornando uma pessoa muito difícil, isso, exato, fazendo com que distancia, né? Isso é normal, E aí volta naquela situação de ferir os princípios que o próprio Deus traz para nós. Exatamente, porque colocou o dinheiro acima de Deus. Vamos agora falar um pouquinho sobre mentalidade, limite e escolha. Você fala sobre aprender a dizer não. Eu tinha uma dificuldade enorme em várias situações, onde eu sempre tentei resolver o problema de quase todo mundo que vem falar comigo, e às vezes tirando de dentro da minha própria casa para tentar ajudar as pessoas. E eu tive que aprender às vezes a dizer não, mesmo que isso me doa muito. Sabe? Eu tenho essa dificuldade. Às vezes chega uma determinada situação lá no meu gabinete que a pessoa vem realmente e eu tento de alguma maneira ajudá-la, mas nem sempre consigo. Por que é tão importante para que a gente cresça financeiramente a dizer não? Dizer não, você não está dizendo somente para os outros, você está dizendo para si. Então, quando você diz não para um familiar ou um amigo que você não vai emprestar dinheiro, você está se livrando de um problema futuro. E o que acontece? Quanto mais você sabe dizer sim, mais vai ultrapassando o seu limite. Então, aqui, ó, seu limite está aqui. Aí você vai dizendo sim, 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 vai chegar uma hora que vai transbordar cada vez mais que você não vai aguentar. E aí o que acontece? Vai fazer com que você mais vive pelos outros do que para você. E aí você coloca os objetivos dos outros, as necessidades dos outros acima do seu. Então, infelizmente, não tem como a gente ajudar todo mundo. Por mais que a gente queira, não tem como você tirar da sua casa para você dar sempre para os outros. Por quê? Na sua casa vai faltar. E vai faltar para quem? Para os seus filhos, para a sua esposa. E aí a briga acontece. Por mais que o propósito seja grande, tem que ter limite. Então, assim, dizer não é difícil? É muito difícil, mas é libertador. E com o tempo você vai acostumando a falar, infelizmente, eu não posso ajudar. Não é que eu não queira, é mas que você é não que eu pode. não posso. Exato, exatamente. Existe um preço emocional para que a gente possa crescer profissionalmente? Um preço? Existe. Dedicação. Comprometimento. E isso envolve o lado financeiro, né? Exatamente, você ter uma segurança. Vamos para a guerra dos sexos. Ah, Onde a gente vê várias e várias mulheres, onde são grandes lideranças. A grande maioria das empresas hoje, nacionais e até internacionais, elas têm como CEO mulheres. Só que se você vai olhar para o ganho financeiro, é bem abaixo dos homens. sim. O que está faltando? Falta de conhecimento ou crença ainda de que a mulher já ocupou seu espaço, que tem que ser valorizada e que merece realmente respeito até no ganho financeiro? Crença, né? Não vou dizer que tudo é machismo. Não, eu acredito que é crença. Por quê? Se você vem numa família tradicional, que a mulher é dona do lar, cuida dos filhos, e o marido 100% dedicado ao trabalho, e ele está no topo da liderança, e vem outra mulher com outra realidade, onde ela aprendeu a sustentar os filhos, não ter um marido, e essa mulher trabalha no mesmo lugar que esse homem, e ela ultrapassa ele em sentido de liderança, querendo ou não, esse homem ele está com um bloqueio do passado. Mas é o que acontece? A sociedade é dividida por quê? Várias criações. Então, a gente não pode pegar a nossa realidade, que é como nós vivemos, para colocar na opinião do outro. Por quê? Porque são realidades diferentes. E aí entra vários discussões que o meu é o certo. Não, não existe o certo e o errado. Existe o que você aprendeu e que a gente pode o quê? Modelar.
né? E o que está mais acontecendo não é mulheres no topo mesmo, mas existe uma desigualdade social. E como vamos fazer isso? Colocando o quê? Que todo mundo tem espaço no mercado. Mas isso vai mudar em gerações e gerações, né? Não é uma coisa de imediato, né? Então, assim, cada vez mais a mulher vai ocupando o espaço e é uma construção diária. Mas entenda, esse homem que coloca a mulher como inferior, digamos assim, por ganhar menos, é porque ele teve uma criação no passado e a culpa não é dele. A culpa é o quê? Da criação e de como moldou ele. E como que lida ao contrário? Onde a gente sabe que tem casais que hoje a mulher ganha mais que o marido. E isso gera, às vezes, um atrito dentro do casamento, porque o homem se sente desprestigiado, desrespeitado, impotente. Como que o casal que está nos ouvindo agora pode achar esse equilíbrio para que a mulher também tenha esse senso, assim como o homem possa entender que aquilo lá não é ela, mas e sim o casal. Já atendi clientes dessa forma, onde a mulher ganhava 2, 3 vezes mais que o marido e ele ganhava menos e ele se sentia inferior, que ele acabava trabalhando fora, mas cuidando dos filhos. E o que acontece? Ela vivia o dia inteiro trabalhando e chegava, estava tudo pronto para o marido. E aí, é o que eu tive a conversa com ela. Você tem que colocar o seu marido na posição dele, no seu lado, não como inferior. Por quê? O homem, ele vai se apagando também, tanto como profissional como marido, porque o provedor se torna mulher. Não que seja errado, tem que ter um acordo sim, mas o que acontece nesse caso, não teve acordo no início e ela estava exausta de tanto trabalhar, enquanto o marido estava organizando a casa. Então, assim, a gente tem que entender qual que é o objetivo. Eu trabalho, o meu marido trabalha também, então assim, a gente está aqui. Ah, um ganhou mais que o outro? Ótimo. Eu ganhei mais que ele fica super feliz por isso. Só que nós fizemos esse acordo lá atrás. Então tem que ser esclarecido desde o início. E se você quer o marido que contribui mais que você vai ter que desacelerar um pouco para ele ocupar esse espaço. Para ele se sentir um homem e trazer o dinheiro para casa. Mas aí o que acontece? Você vai ter que sair desse papel do homem, de trazer tudo. E é difícil. Por quê? Porque a mulher se torna o quê? Uma mulher maravilha, dá conta de tudo. Só que em casa ela se sente o quê? Um homem. Como que a gente pode equilibrar ambição financeira com qualidade de vida? Porque às vezes, vamos lá, eu quero ganhar mais, quero ter dinheiro, quero isso. Eu vou deixar de comer uma pizza com a minha família. Vou deixar de ir na praça ali, curtir uma batata frita, entendeu? E ter aquele momento com os meus filhos, de ir tomar um sorvete. Como que eu consigo achar esse equilíbrio entre qualidade de vida e ambição financeira? Como? Simples. Você precisa do quê? Clareza das suas finanças. Por quê? Você não precisa abrir mão de tudo. Você precisa abrir mão do que não é importante para você. Mas o que é importante ou não para você? Um final de semana com seus filhos é importante para você. Então isso não pode tirar de você, não pode tirar dos seus filhos. Por quê? Você vai trazer uma sensação ainda mais ruim com o dinheiro. Por quê? Porque você tem que trabalhar tanto, mas você não pode ter um lazer com seus filhos. Diferente do quê? Todo mês você comprar alguma roupa, alguma peça para o seu carro que não é necessário. É importante para você? Não. Mas e se você gasta todo mês? Se tirar esse valor que você gasta todo mês com o carro? Para mim não muda nada. O que mudaria para mim é esse tempo de qualidade com meus filhos. E aí você sabe a diferença do que é importante e que não é. E aí o que tem que tirar para você conseguir economizar e guardar um dinheiro? Tirar a peça do carro. Mas como você vai saber fazer isso se você não controla suas finanças? Entendi. Você viu? Como que você enxerga o futuro do trabalho, das finanças nos próximos anos? Porque a gente está vendo aí a tecnologia batendo nossa porta. Onde a gente vê robô, a gente vê os mercados estrela aqui com caixa automatizado. Enquanto isso está ali a mulher do caixa ali vendo aquilo ali e tal. Daqui a pouco de repente vai ser substituída por um robô com inteligência artificial. A gente vê profissões que vão ser extintas.
entendeu? E como que eu posso me estar precavendo para esse futuro que está aí para acontecer, que já está batendo na porta assim, ó. Primeira coisa, acompanhar esse podcast. Uou. Primeira coisa, porque aqui tem muitos convidados importantes que estão dentro da nossa realidade, porque uma coisa a gente assistir uma pessoa que mora lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Outra coisa é você saber da pessoa que mora dentro da sua região e que está te falando sobre isso, por entender o mercado, né? Então essa pessoa, além dela acompanhar esse podcast, ela tem que entender que tá assim. Ela tem que estar atualizada das coisas. Ao invés de ver só entretenimento, e é importante ver entretenimento, porque a gente se desliga do trabalho e a gente consegue estar mais tranquilo. Mas também tem um momento de mão na massa, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que saber como que está o mercado atual, eu tenho que saber como que está o dólar, eu tenho que saber tudo. Você não precisa saber tudo por completo, mas tem que saber o mínimo para você não ficar perdida e ficar sem emprego futuramente. Porque as empresas estão inovando e cada pessoa tem que inovar também, de forma individual, pensando no seu. Hoje a gente vê empresas que tinham lá seus 20, 30 colaboradores trocando por máquinas, onde uma máquina substitui lá 5, 6 colaboradores. Então, assim, realmente a gente precisa entender esse novo processo, que na verdade eu acho que a pandemia acelerou isso. E consequentemente hoje a gente, até para que o empreendedor se sobreviva, né, ele está tendo que buscar essas inovações. Existe algum projeto aí que você está construindo para os próximos meses, anos, e que poucas pessoas veem e sabem, mas que vai impactar de forma positiva aí na vida de várias pessoas? Eu já comecei da mentoria financeira para equipes de empresas, tá? Então eu faço toda a parte financeira, eu ensino o que é DRE, o que é DFC, é um monte de siglas, mas traduz aí para essas pessoas que estão, entendeu? Bom, se você tem uma empresa e você tem um financeiro que faz contas a pagar e receber, e você quer o quê? Ver os números do seu negócio, ver o quanto você teve de lucro dentro do mês, você vai ver através do demonstrativo de resultado financeiro. Então, esse demonstrativo é com base no como foi o mês passado, para você saber o que vai acontecer no momento e o que vai acontecer nos próximos meses. Com base nisso, você vai saber se você fechou no positivo e negativo. Igual esse caso que eu te falei de aquela dezembro. História que ela contou, que o cara vendeu menos, mas teve uma lucratividade maior, porque ele viu os números. Exatamente. Então é isso que eu já estou planejando e já estou começando a fazer. Ensinar a parte de postura, como responder um WhatsApp. Então, assim, quantas vezes você já deve ter visto funcionário de uma empresa escrever para você de forma abreviada, escrever o seu nome com letra minúscula? Isso, querendo ou não, perde valor. Então, como você vai pagar um valor sabendo que não escreve nem direito? Então, isso também faz parte do financeiro, que é postura, concordância, comunicação e escrita. Então eu faço um serviço também para ensinar essa parte financeira e não ser somente contas a pagar e a receber. O que você precisou abandonar para crescer e se tornar essa referência hoje dentro de Maracaju como estrategista financeira? Amigos que não estavam mais no mesmo objetivo que o meu. Foi muito difícil, né? Abandonar pessoas que fizeram parte de muitos anos da nossa vida, mas foi fundamental, porque nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Então, assim, é difícil, e nem sempre a gente tem que explicar o motivo do porquê aconteceu. A gente tem que seguir nosso coração. Eu sou muito voltada a trabalho. Eu gosto de falar sobre trabalho, sobre dinheiro, crescimento. E aí, isso impactou em quê? Em levar pessoas que buscam a mesma coisa que eu. Se você pudesse voltar lá no tempo, aquela Franciele nova, com início de carreira, olhando aqui para essa câmera aqui, que conselho você daria para ela? Que conselho que eu daria? Essa Franciele que está lá no ensino médio, entendeu? Pensando,
que eu vou fazer no Enem, o que eu vou fazer de faculdade. Bom, eu acho, pensando nessa Franciele do ensino médio, que foi bom ela ter sido babá desde o início, por ter buscado o próprio dinheiro, ter responsabilidade para entrar, sair, cuidar da criança como se fosse meu, e principalmente ter honrado a vida do meu avô, onde eu era o braço, ai, fico até emocionada de falar dele, onde eu era o braço direito dele, ele falava para todo mundo, onde eu ia no mercado com ele, eu tirava dinheiro para ele, eu levava eles para um lugar, e eu acho que eu honrei a vida dele. E quando ele tá me enterrando eu falei pra ela no cemitério, pra todo mundo, que eu ia cuidar da minha avó. E hoje eu faço isso. Hoje eu abro mão de atender um cliente pra levar ela no Pilates, pra levar ela no médico. Pra dar qualidade de vida. Pra dar qualidade de vida. Então, assim, ela é minha responsabilidade maior, porque eu fui criada com eles. Então, hoje, analisando, acho que esse é o maior acerto e que eu não voltaria no tempo, jamais. Porque eu vi que eu honrei a vida dele, eu dei muito orgulho, eu sei que se ele estivesse aqui, ele estaria orgulhosa. Igual minha avó ficou quando ela me escutou no rádio, sentar ela falando pra mim que pegou a cadeirinha e ficou lá escutando eu. E ela falou, nossa, Franciele, você fala tão bem, você é tão inteligente. E vamos convidar você mais vezes, viu? Ai, Pra obrigada. gente estar falando mesmo sobre dinheiro, que eu acho importante isso. Eu acho que quanto mais conhecimento você levar para as pessoas, você consegue transformar a vida das pessoas. Eu tive o privilégio, semana passada, de gravar aqui com o nosso ex-governador Reinaldo. E eu lembrei da história para ele. Eu falei, eu como presidente da Câmara, eu tive a oportunidade de sair para jantar com você e sentar ao seu lado aqui na fundo de quintal, na pizzaria. Olha só. E para mim foi algo muito marcante, porque quando ele era prefeito de Maracaju, eu servia ele como garçom. Olha só! Entendeu? Então, assim, isso foi algo que realmente me marcou muito e teve esse privilégio, assim, e essa honra de estar com ele ali, sabe? E que eu sentei, foi impressionante, eu sentei ao lado dele, comendo a pizza, eu olhei para ele e falei assim, você não sabe a honra que eu tô tendo aqui sentado ao seu lado. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque há uns anos atrás eu estava aqui de pé, te servindo. Olha. Então, assim, muita gente não imagina a história que cada um vive. E para isso, a gente precisa contar. E a nossa ideia com esse podcast é dividir histórias de pessoas como você, que são pessoas que realmente, através do seu trabalho, que a gente vê esse amor nos seus olhos e principalmente, você pode ter certeza, que seu avô, aonde ele estiver, está muito orgulhoso da pessoa que você é. E principalmente você poder dividir esse conhecimento com outras pessoas é algo fundamental. Esse é o verdadeiro legado que a gente deixa para as pessoas. Então, eu queria que você encerrasse aqui com a gente, falasse uma mensagem para quem trabalha muito, não sai do lugar e que está aí pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu tenho um boleto no final do mês, eu tenho essa conta, eu tenho aquilo e estou nesse perrengue. E agora? O que eu faço? Como dizia agora, José, que mensagem você deixa para essas pessoas? Que tudo tem solução. Você vai ganhar dinheiro. No próximo mês você vai ganhar um dinheiro. Mas você tem que saber a forma como você vai usar esse dinheiro. O dinheiro é sentimento, é sensação. Então você precisa saber que tudo que você faz tem que ter um propósito. Eu estar aqui hoje sendo convidada pelo Robert é um propósito, porque ele quer atingir isso mais pessoas. Porque ele sabe no dia a dia as pessoas que aparecem pedindo ajuda. E isso é uma forma de ajudar, não com dinheiro, mas com sabedoria. E eu espero que esse podcast toque você e que você vê como você está lidando com a forma com o seu dinheiro. Se você está triste, você gasta. Se você está feliz, você gasta. Por quê? Porque você não tem direção e você não sabe quais são os seus objetivos. Ele está aqui, ó, vago. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Quero só te agradecer.
Mas e para encerrar, prosperar para mim é Tranquilidade. Ter um futuro melhor. Viu só? Dinheiro traz tranquilidade, um futuro melhor. E a nossa ideia realmente é através desse podcast, desse bate-papo que a gente tem toda sexta-feira também na nossa rádio Cidade, levar essas mensagens para você, esse conhecimento para que você possa realmente, de repente, mudar de vida. Então são histórias como a da Franciele e de outras pessoas que estão passando aqui pelo nosso podcast, que você pode estar nos seguindo aí no YouTube, nos ouvindo na rádio toda sexta-feira das 9 às 10, e é sempre um prazer, onde você é o nosso convidado principal. Franciele, obrigado, que Deus continue te abençoando muito, pode ter certeza que eu vou sentar com a minha esposa, certamente vamos te ligar para que a gente possa dividir esse conhecimento e quem sabe prosperar e buscar melhorar de vida e realizar sonhos. Eu agradeço pelo convite, eu espero vocês e é um prazer enorme estar aqui. Existem muitas coisas por trás aqui dos bastidores, que tem pessoas, equipe, muitos equipamentos, e tudo isso está proporcionando a vocês estarem alcançando objetivos, mostrando o que é possível, e eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo para isso. Mande um abraço para sua avó. Beijo, vó, abraço, amo você. E com isso a gente encerra mais esse Fala Comigo. Jefferson, obrigado e abraço, gente. Fala comigo!